insatisfação em setores do Corinthians e busca por correção através de técnico do Corinthians, sequência positiva construída de forma mais recente e também necessidade e busca por 2 reforços, destaque no Campeonato Argentino. Esteja por aqui para se inscrever, ativar as notificações e deixar a sua curtida e assim conferir um pouco mais em relação ao que se é falado e debatido no Corinthians de forma mais atual. O último triunfo do Corinthians em seu calendário, a vitória sobre o Nacional do Paraguai, representou também um importante passo para a equipe, rendendo agora a segunda melhor sequência de invencibilidade na temporada de 2024, com 4 partidas consecutivas sem saber o que é perder. Essa sequência, que foi construída mais recentemente por parte do time corintiano, inclui vitórias contra a Fluminense no Brasileirão, o América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil e o próprio Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana por último. Antes dessa sequência de bons resultados que agora fazem com que o clima no Corinthians esteja mais positivo, o Timão havia empatado com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o que representou um momento de respiro após uma sequência anterior de 4 partidas sem saber o que era vencer. Essa retomada de bom desempenho e resultados positivos é extremamente significativa para a comissão técnica do português Antônio Oliveira, que busca consolidar a equipe e manter a confiança de seu elenco para a temporada de 2024 no futebol brasileiro. A vitória sobre o Nacional do Paraguai, em especial, foi um último resultado importante conquistado pelo Corinthians na Copa Sul-Americana, competição na qual busca ainda se destacar e avançar em sua trajetória na competição em 2024. Essa conquista, somada também às últimas vitórias pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, demonstram a capacidade da equipe em buscar se recuperar nesses momentos mais adversos e retomar o caminho das vitórias, como finalmente conseguiu alcançar esse caminho de voltar a vencer. É sempre muito importante. O torcedor corintiano já esperava por isso. Agora a equipe consegue respirar um pouco mais em relação à pressão que se era exercida por parte dos torcedores, da própria diretoria, e que buscava resultados positivos. Esses resultados não chegavam, mas agora enfim conseguiram bater na porta do torcedor corintiano para que possa visualizar um Corinthians competitivo e também conseguindo somar pontos. Na minha visão, era isso que faltava para o Corinthians. Uma engrenada em relação a seus últimos resultados é muito importante, principalmente para fazer com que a equipe possa conseguir alcançar bons resultados e que possa progredir em seu trabalho. Sempre o ambiente positivo muda muita coisa. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre esse tema. Mesmo com a vitória do time do Corinthians para cima do Nacional do Paraguai, houve um reconhecimento do técnico Antônio Oliveira, no qual esteve analisando a atuação que não foi considerada de uma forma tão positiva. Em suas declarações, o técnico destacou o desgaste físico da equipe devido aos últimos compromissos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas ressaltou a entrega de todos os atletas e também deu muita importância aos 3 pontos conquistados que se tornam mais importantes na busca pela classificação na Copa Sul-Americana. Ele buscou enfatizar o esforço dos atletas em um momento bem desafiador na temporada, onde o curto espaço para recuperação é evidente e assim o Corinthians tem enfrentado uma sequência intensa de partidas. As viagens longas e assim desgastantes têm sido um fator a ser superado pela equipe do Corinthians e também muitos clubes brasileiros que jogam mais de uma competição em seu calendário. Assim, a resistência dos atletas se torna algo a ser buscado no aprimoramento da equipe. O treinador português buscou destacar também a competitividade da equipe rival, que impôs algumas dificuldades ao Corinthians ao competir de uma forma um pouco mais agressiva, e fez a menção à atuação dos árbitros, que segundo ele permitiram um jogo bem mais pegado, e o que exigiu ainda mais da equipe para conseguir se adaptar e superar os desafios apresentados fora de casa. O torcedor sabe e é muito evidente que a equipe necessita melhorar em diversos aspectos dentro de campo, principalmente na parte criativa, ter um pouco mais de segurança na defesa, apesar de não ter sofrido gols, e ter também conseguido nos últimos compromissos baixarem muito a quantidade de gols sofridos. O Corinthians necessita de mais alguns ajustes para fazer com que seu meio de campo, a sua zaga e o seu ataque possam estar alinhados e que assim consigam fazer com que a equipe
tenha um rendimento bem mais agradável para o torcedor corintiano estar acompanhando assim nos próximos jogos. É claro, o torcedor e também o técnico sabem que há sim um nível para se melhorar em muitos aspectos, mas é claro, há necessidade de dar tempo para que esse trabalho seja colocado em prática e assim o Corinthians possa continuar crescendo em relação ao seu rendimento. Na minha visão, é claro, é bem evidente que o Corinthians tem progredido bastante nos últimos jogos. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre, em específico, isso. De acordo com algumas informações da imprensa argentina, o Corinthians demonstrou interesse em contratar alguns jogadores de destaque do São Lourenço, sendo eles Nahuel Barrios e Adam Barreiro. Ambos têm se destacado na atual temporada e despertam a atenção do clube brasileiro. O jogador primeiro, Nahuel Barrios, de 25 anos, é o camisa 10 do São Lourenço e já defendeu outras equipes importantes no futebol argentino. O jogador tem uma habilidade técnica muito valorizada, visão de jogo e a capacidade de conseguir criar oportunidades, e isso são características que podem agregar muito valor ao elenco atual do Corinthians. E já Adam Barreiro, jogador de nacionalidade paraguaia, é um centroavante de área com um perfil de jogador que pode ser muito útil para o timão. O jogador tem uma presença e posicionamento na área, além de sua eficiência na finalização, que são atributos que podem fortalecer o setor ofensivo da equipe na temporada de 2024. A possível contratação desses dois jogadores representaria assim uma oportunidade interessante para o Corinthians a partir da metade do ano, quando assim a janela de transferências se abrirá novamente para que o Timão e mais as outras equipes do futebol brasileiro possam se mover na busca por reforços e assim colocar esses jogadores como boas opções para o técnico Antônio Oliveira comandar a equipe ao restante dessa temporada de 2024. A chegada de reforços como esses poderia trazer um novo fôlego e dinamismo no timão. Na minha visão, o mercado sul-americano é sempre uma boa para que o Corinthians possa explorar de uma forma bem mais concreta. Você, torcedor corintiano, o que pensa? Comente aqui abaixo, deixe sua opinião em relação a esse tema.